eu sei que Ele fez isso através de mim e alcançou vocês. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, de que isso tenha procedido de nós, como se isso tivesse nascido em mim. Claro que não. Eu não sou idiota. Eu sei que a minha suficiência vem inteiramente de Deus. Deus que me habilitou e nos habilitou, quem quer que queira, nele se deixar habilitar para ser ministro de uma nova aliança, de um novo tempo, de uma nova relação com Deus, que não tem nada a ver com tábuas de pedra, nem com Moisés, nem com antigas alianças, nada. Em Cristo tudo se fez novo e Ele nos habilitou para vivermos essa nova aliança, esse novo testamento, esse novo pacto da graça de Deus do Evangelho, não da letra, não da Torá, não dos mandamentos escritos, mas do Espírito, da consciência, na transformação da consciência, da percepção, no adquirir de caráter, na formação do ser, no desenvolvimento e na expansão dele. É desse tempo, dessa dimensão, dessa percepção, que nós que estamos em Cristo somos filhos. No Espírito. Porque a letra, o mandamento da letra, escrito, contido no box do livro da letra, das leis, das tábuas de Moisés ou de qualquer um, porque essa letra mata. Ela contingencia, diminui, não tem dilatação e aplicabilidade para a variedade da vida. É pedra, ou você é perfeito, ou você será condenado. Não é dessa aliança que nós fazemos parte, mas de uma nova aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que era o ministério de Moisés, Paulo chama de ministério da morte. Ministério das tábuas de pedra, das letras escritas, lavradas em pedras, para serem obedecidas, ou se fosse sepultado em pedradas. Aí Paulo diz, olha, se o ministério da morte, que é o de Moisés, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque teve glória, Monte Sinai, trovões, fogo, ribumbar, o estrondar da voz, cheia de ameaça que vinha do monte, a ponto de que os filhos de Israel disseram e diziam, nós não queremos ver isso. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, nos dias de Moisés e por Moisés, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés quando ele desceu com a cara resplandecente. E esse era o ministério que matava, o ministério da morte. Mas ele desce de lá com a cara resplandecente por causa da glória do seu rosto, ainda que aquele brilho estivesse entrando e fosse entrar em estado de total desvanecência. Como será, então, de muito maior glória o ministério do Espírito Santo? Não impresso em mandamentos externos, mas o trabalho dele no escrever na nossa consciência o significado do que é vida segundo Deus, não a lei da morte, mas a lei da vida, não a lei da condenação, mas a lei da liberdade. Como não será de glória muito maior? Porque se o ministério da condenação em Moisés, no Velho Testamento, foi glória, em muito maior proporção será
será glorioso esse ministério da justiça que justifica pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado quanto ao Velho Testamento, às tábuas da lei, a Moisés, tudo que no passado foi glorificado a este respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória que se manifestou na face de Cristo. Você está olhando para mim? Está prestando atenção? Eu disse alguma coisa que não confere com o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Tem alguém que discorda? Fique bem. Então preste atenção. Porque esse ministério da condenação do Velho Testamento de Moisés, das tábuas de pedra, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça em Cristo. Da justiça que se adquire pela fé, não porque sejamos justos, mas porque nos sabemos em Cristo Jesus justificados. Porquanto, na verdade, o que outrora, no passado, foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória de Cristo Jesus, o Evangelho. Porque se o que se desvanecia, que era o ministério da morte em Moisés, que teve sua glória e desvaneceu e morreu, muito mais glória tem o que é permanente, o que não passa, o que não será mudado, o que traz segurança, o que impõe a garantia da fidelidade de Deus como validação para todo aquele que crê. Daí ele diz, olha, se isso é verdade, se essa esperança é real, se nós fomos livres daquilo que matava, para vivermos agora com a consciência daquilo que é permanente, que é eterno e que é todo em favor de nós, se temos tal esperança, então nós temos que ter muita ousadia para falar. É por isso, meu amigo, que eu me tornei insuportável. É porque eu tenho essa ousadia. Sei que não vem de mim. Não me glorio em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. E tendo essa certeza no meu coração, eu falo com essa ousadia de Paulo. Que ousadia? Um cara, os olhos remelentos, como dizem os historiadores, perninha meio torta, baixinho, calvo, andando pelas estradas da Ásia Menor, viajando em toda aquela região, indo à Grécia, indo à Itália, desejando ir à Espanha e a qualquer outro lugar que não tem nenhum tipo de heroísmo em si mesmo a ser celebrado ou validado por parte do seu povo, nem tampouco das igrejas que ele próprio criava e que de vez em quando se manifestavam contra ele porque tinham sido ludibriadas, pervertidas e seduzidas por falsos apóstolos e falsos profetas que nos seus ambientes chegavam. Ele todavia disse isso. Essa esperança que eu tenho, essa certeza, a palpabilidade da graça de Deus na minha vida, não esqueça, esse cara é o mesmo que foi atropelado pela luz do Evangelho de Cristo Jesus na estrada de Damasco, mesmo, que ficou cara a cara com aquela manifestação, que tinha tido o encontro de natureza sensorial, testemunhado por vários outros. Ele foi, de fato, atropelado
atropelado pelo amor de Deus, quando toda a intenção dele era maligna e malévola, e ele estava indo a Damasco para prender pessoas e matá-las, todas as que confessassem o nome de Jesus naquele lugar. Esse indivíduo diz: tendo, pois, essa esperança que me acometeu, que me atropelou, que me visitou, que se instalou em mim, eu me sirvo de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Olha que ousadia. Se eu perguntasse aqui nesse lugar qual era o herói da Bíblia da maioria de vocês, muita gente iria dizer Moisés. E nós somos hollywoodianos. Charleston Heston. Para. Tu não matarás. Vocês eram crianças, não tinham nem nascido. O primeiro filme dos 10 Mandamentos imprimiu, marcou a mente dos cristãos do mundo inteiro. Moisés se transformou num super-herói maior do que Jesus para muita gente. Mar vermelho se abre, maná cai do céu, uma coluna de fogo guia, milagres extraordinários, visitações, manifestação gloriosa. Toda hora no livro do Êxodo se diz então a glória do Senhor reinou no deserto. E nem Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: e não somos como Moisés, que come até na cara. E não somos como Moisés, que se escondia. E não somos Moisés, que não queria que os outros soubessem que ele tinha uma fístula no braço. Se Moisés ia esconder a fístula. Até no dia da glória dele, quando ele estava resplandecendo, ele botou um véu e deixou o véu lá para sempre, mesmo depois, vendo todo dia que não tinha mais brilho nenhum. Mas manter o véu na face dá a impressão para os outros de que tem uma luz que está oculta e que você bota o véu só porque você é muito humilde. E Paulo diz: e não sou como Moisés. Não. Que se escondia, que botava véu na cara para que os filhos de Israel não vissem, não percebessem todo dia na terminação da luz da cara dele que desvanecia. De modo que aquilo apagou, mas ele continuou com a fachada do véu. Mas os sentidos deles se embotaram. E se embotaram. Eles olharam tanto para a letra, para a lei, para Moisés, e para a pressuposição de uma glória que se ocultava atrás daquele véu, que eles perderam toda a sensibilidade, toda a sutileza, todo o discernimento. Eles se concentraram tanto no mandamento, nas exterioridades, no comportamento como demonstração para os outros de quem supostamente somos dentro, que eles se empedraram e na tentativa de obedecer a lei da tábua de pedra, eles se tornaram gente empedrada nos seus sentidos. Como a religião produziu em Israel, produz em qualquer lugar, como o cristianismo produziu nas almas da maioria dos homens. Escondendo a verdade, sem trazer a vida para o lado de fora com toda sinceridade. O que só é possível quando você sabe que você não é nada e que tudo que de glorioso se manifesta em você vem de Deus, ao mesmo tempo em que a sua natureza é a sua natureza e você não tem que se exaltar em nenhuma direção e nem tampouco viver de enganação. Ao contrário, como ele disse, é com sinceridade que vivemos tudo que vivemos na presença de todos os homens. E não somos como Moisés, que ocultava a cara. Pois até o dia de hoje,
quando eles fazem a leitura do Velho Testamento, da Antiga Aliança, das leis externas, o mesmo véu permanece. Enquanto eles ficam valorando aquilo que em Cristo acabou, enquanto eles ficam tomando como referência de salvação o comportamento exteriorizado das leis encravadas em tábuas de pedra, mais eles perdem a sensibilidade e menos existe a chance de que eles explodam numa vida franca diante de Deus com sinceridade, porque não há a consciência da graça de Deus neles. Eles acham que o mérito é deles. Eles não lidam com o favor merecido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, lá nas sinagogas, tanto quanto nas igrejas, o véu continua sendo recolocado na cara dos crentes. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ao Evangelho mesmo, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Esse Espírito que habita em nós, que vive em nós, é o Senhor, nos lembrando todo dia do que é vida, não por causa de obediências exteriores, mas porque em nós uma consciência foi produzida. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, agora, quem quer, quem queira, quem deseja, sem véu na cara, mostrando a própria cara, olhando para a luz de Deus, sem medo de ser, sabendo que em Cristo Jesus já está justificado e não tem volta. E essa aliança é não anulável, é irreversível. Todos nós, agora, com o rosto desvendado, sem máscara, sem véu, contemplando, como por espelho, por enquanto, naquele tempo o espelho ainda não era nítido, eram aqueles espelhos opacos da antiguidade. Ele não está falando dos espelhos de hoje, mas dos espelhos daquele tempo. Ele diz, contemplando como por espelho, porque a gente ainda não vê com nitidez, mas pela fé a gente vislumbra já a face de Deus em Cristo. A glória do Senhor em Cristo. À medida em que a gente olha para Jesus, para Jesus, para Jesus, não para a cara de Moisés, mas para a cara de Cristo sem véu, aberta, na cruz, rasgada, quebrada, esbofeteada, ensanguentada, honesta, para Deus, para o homem, nu na cruz, morreu nu na cruz. As pinturas que nós temos são reverências religiosas dos artistas que vendiam os quadros, mas ele morreu nu na cruz. E nós, olhando não para Moisés, mas para Jesus, ainda que de maneira não absolutamente nítida, mas o suficiente para que quanto mais nós olhemos para o significado da vida, tendo em Jesus a sua manifestação absoluta do que significa ser humano, ter Deus no homem, ser homem em Deus, que é o nosso chamado, tanto mais quanto contemplemos o Senhor, o Evangelho, a palavra dele, mas seremos transformados, todo dia melhorados, todo dia renovados, todo dia reiluminados, crescendo de glória em glória, na imagem de Cristo, sendo assimilados por Ele, assimilando, sendo absorvidos por Ele e o absorvendo em nós, somos transformados de glória em glória, pelo trabalho ininterrupto do Espírito Santo no nosso coração. Aí você diz, bom, acabou. Acabou. Deus os abençoe. Não preciso acrescentar mais nada. O que vocês esperam que eu acrescente? A não ser que eu convide todo mundo aqui
a tirar esse véu da cara. O véu da religião, todo mundo escondendo alguma coisa. Tendo que dar um monte de testemunho mentiroso. Tendo que manifestar uma glória que não existe. Oh, glória! Vocês são patéticos. Nós que dizemos que somos de Cristo Jesus. No entanto, e eu falo agora da grande maioria dos cristãos deste país que são discípulos de Moisés, não de Jesus. As igrejas que são igrejas de Moisés, não de Jesus. São igrejas das tábuas de pedra, dos mandamentos exteriores e da mentira, do véu, que encobre a desvanecência, porque de fato, se existe tanta gente que diz e confessa o nome de Jesus e existe em estado emocional, psicológico, existencial de miséria, é porque vivem de mentira. Não olham para Jesus, olham para Moisés, não olham para a cruz, para o que foi feito, consumado, acabado, terminado em Cristo para sempre, em nosso favor, de modo que eu sou justificado nele, me tornei um cheiro bom de Deus nele. Não ando mercadejando a palavra de Deus, mas anunciando-a com toda sinceridade. E não sou como ninguém do passado. Eu estou em Cristo, laçado a uma nova aliança melhor do que tudo que no passado já houve. Eu não sou de Moisés, eu sou de Cristo Jesus. Eu não sirvo ao ministério da morte que mata. Eu sirvo ao ministério da liberdade que salva, que liberta. E não tenho nenhum véu na cara, minha cara é esta. É esta. Para vocês, para os demônios, para o diabo, para todo mundo, minha cara é só esta. E é nele que todo dia eu melhoro, me converto, olhando para Jesus, para o Evangelho e deixando o Espírito de Jesus que me habita, esculpir Deus em mim, a imagem de Cristo em mim. Todo dia vai crescendo, vai ficando mais nítida, é mais verdadeira, é mais simples, é mais desassombrada, é completamente mais sincera, totalmente desamedrontada. Essa é a ousadia que eu tenho, é a ousadia que você pode ter, é a ousadia sem a qual nada vai acontecer. Aí você fica com medo de quê? Dos apedrejamentos religiosos? Eu sei que eu estou do lado certo da história dela. Você escolha. Se você quer viver com um véu na cara, de aparências que não significam transformações, ou se você quer arrancar esse véu da mentira, olhar para Cristo Jesus e para a luz, e ser todo dia transformado, crescendo na imagem de Cristo Jesus, se tornando um cheiro de Deus na vida, uma carta viva, uma epístola conhecida e lida por todos os homens. Quem olhar para você, lê a epístola à tua vida. Eu quero ser um evangelho vivo, uma carta viva, uma mensagem viva, emanando esse cheiro de Deus no mundo, na vida. E quero que tanto mais quanto o tempo passe, mais
bonito em Deus eu me torne, mais gloriosa seja a verdade de Deus na minha vida e na vida de todo aquele que porventura rasgue os véus dessas mentiras. Olhe para a face do Senhor e por contemplá-lo seja transformado todo dia. Como Paulo diria, eu falei acerca de mim para ver se vocês entendem o que pode ser acerca de vocês. Quando você de fato sabe que Ele, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E você sabe que você é um dom de Deus, você é pura graça de Deus. Tudo que há em ti é favor divino, e tudo quanto em ti se manifesta de maravilhoso é bondade de Deus, explodindo do teu ser para a glória dele. Quem tem essa certeza, sabe que a sua suficiência vem de Deus, não tem medo de viver com ousadia. Não tem medo. Eu ia pregar um texto de um versículo só e falar eu mesmo 1 hora para vocês. E descendo aquele elevador, eu resolvi trocar o que eu ia dizer pelo privilégio de pregar com Paulo para você hoje à noite. E por mais incomum que seja uma leitura tão longa, numa noite de sábado como esta, é isso que vai acontecer, e é só isso que vai acontecer, isso é bastante, qualquer coisa mais do que isso é desnecessário. Quem quiser saber se é verdade, se entrega. Não dá para saber, não é um ensino à distância, é ensino encarnado. Ensino encarnado. Você tem que ativar isso dentro de você na prática, na obediência, na fé, na certeza. Se você não disser, eu creio, por isso é que falei, eu creio, por isso é que eu dou cada passo, e der os passos, nada vai se materializar. Pegue na mão de quem está aí no seu lado. Que o Senhor Deus nos salve dos nossos celulares. Você está chegando no fio, cara, já está querendo saber onde está filho, cachorro, quem mandou o WhatsApp para ele. Só segura aí que está acabando. Demorou um pouco, leitura longa, não chegou ao fim. Então, o Senhor nos salve das nossas distrações, a gente se deu o direito de experimentar e de se entregar ao desejo do Espírito. E não é agora que aquela coisa de hoje à noite o Senhor vai fazer coisas gloriosas. Não. Vai ter que fazer todo dia na tua vida, na minha. Todo dia, com o rosto desvendado, olhando para Jesus, nós vamos sendo transformados de glória. À medida em que eu me rendo, à medida em que eu me submeto, à medida em que eu dou razão à lei da vida, ao amor, à verdade, à justiça, à fidelidade, à graça, à misericórdia, à medida em que o meu coração dá razão àquilo que Deus chama vida, eu vou tendo a mente mudada, até a minha face vai sendo transformada, o meu caminho será naturalmente maravilhoso em Cristo Jesus. Porque não é para ser miserável o nosso caminho, é para ser glorioso em Cristo Jesus. Mas tem que ver, tem que praticar. Aí cresce, se manifesta. Aí você vê que é verdade. Primeiro você põe o pé na confiança e persevera, porque não pode ser alegria de um instante, mas decisão de uma vida. Vamos cantar o que você está tocando. Confessar em mim
varia esse ritmo de passar os últimos quase 50 anos da minha vida declarando, dizendo, esbravejando, esturrando, chorando, clamando, anunciando o que eu anuncio, se para mim, no meu coração, eu não cresço, que essa é a verdade última do significado da vida humana. Que essa é a grande boa nova, essa é a grande libertação da mente, da consciência, do medo. Essa é a grande conversão, essa que converte o Deus do medo no Deus da misericórdia, que quebra as tábuas de pedra na cruz para escrever o mandamento da vida no coração, para tirar a obediência praticada como pânico, como medo, como servidão, e instituir a lucidez que escolhe o bem. Que escolhe o bem, com o coração pacificado, sem medo dos céus, sem pânico de infernos, com o ser livre para escolher o melhor, para escolher a vida, para escolher o que é bom, o que é louvável, o que é puro, o que edifica, o que é humano, segundo Deus em Cristo, o que é a mente de Deus instalada em nós. Ajuda-nos a sermos salvos desse Espírito que nos faz olhar Deus do lado de fora e imaginarmos a vontade de Deus escrita em livros ou em tábuas de pedra e não no nosso coração, da nossa consciência. Porque tu não vives fora de nós, mas tu vives em mim. E é o teu Espírito que me habita. E é o Espírito Santo que me dá a palavra de Cristo com o testemunho dos apóstolos. E me dá essa ousadia para dizer, e já não sou como Moisés, mas todos os dias eu olho para Jesus, porque é a cara dele que eu quero ficar. Porque para ser a semelhança dele que eu fui chamado, essa é a minha vocação, me tornar Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Jesus na minha personalidade, crescendo e transformada todo dia para se tornar segundo o caráter de Deus em Cristo. Converte-nos a esse entendimento. Não deixa que os poderes malignos das potestades milenares das religiões, dos enganos, dos empedramentos, que querem fazer os homens servirem a Deus do lado de fora e não no coração. Salva-nos disso. Promove hoje aqui entre nós o segredo dos Espíritos, grande transformação, grande conversão. Como Paulo disse, quando um deles se converte ao Senhor, esse véu é tirado. Eu peço que muita gente saia daqui vendo pela primeira vez, olhando essa cidade sem medo, sem angústia, sem pânico. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem crê que essa palavra de Deus é palavra de Deus, é palavra de Cristo, é o Evangelho, é a boa nova,